possível comunicar. A arte de comunicar não se vê pela extensão do discurso, mas provavelmente mais pela emotividade do discurso. E nesta área da saúde também cabe a emoção, também cabe a afetividade e a relação pessoal. Uma das primeiras frases do hino do Serviço Nacional de Saúde, do aniversário, é utopia. E utopia como sendo uma realidade que foi sonhada e que inicialmente era perfeitamente impossível de alcançar e que fomos alcançando e conquistando devagarinho. Se calhar com pequenas coisas e com grandes dificuldades, mas com decisões. Precisamos então de decisões, de orientações para todos, para cumprirmos os nossos sonhos, as nossas utopias. E fazer política autárquica tem mesmo a ver com isto, tem mesmo a ver com essa condição essencial à saúde, que é o equilíbrio, não apenas no corpo, no espírito, mas também na sociedade, neste todo em que nós somos vizinhos. Eu pedi aos candidatos, inicialmente, uma pequena intervenção. Eu queria também estabelecer aqui, se estiverem de acordo, tinha pensado fazer um tempo total de 10 minutos para cada um, nas várias rondas que podemos fazer. Eu vou controlar isto aqui. Depois ficará muito além das 8 horas, o que é, digamos, uma coisa pouco saudável. Falar em Serviço Nacional de Saúde, é os pontos. Portanto, faremos então, inicialmente, uma pequena ronda, com uma pequena nota sobre aquilo que consideram mais importante em relação às vossas propostas para esta área. Peço-vos, de facto, que administrem esse tempo de maneira a que depois, mais tarde, não tenha que alguém ficar sem falar porque esgotou o tempo. Portanto, faríamos isso pela ordem alfabética e vamos terminar depois com uma frase final, com um propósito final, também exatamente na mesma ordem, se tivermos aqui. Entretanto, depois vamos, naturalmente, falando de outras questões que vão surgindo com o debate. Doutor Dano. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar os organizadores deste evento e agradecer o convite. E permitam-me que, na família de António Arnaud e de Mário Mendes, vos cumprimento a todos. E quero cumprimentar aqui, naturalmente, todos os candidatos. Eu vou responder à questão: o que é que se exige de um Presidente de Câmara nos dias de hoje na área da saúde? E, tendo em conta as competências que hoje os Presidentes de Câmara têm acrescidas na área da saúde. E, em primeiro lugar, em nossa opinião, é garantir que todos os cidadãos da cidade e das freguesias rurais têm acesso em igualdade aos cuidados de saúde. Algo que nos preocupa é o facto de, nas zonas rurais, ainda persistirem carências graves de serviços e maior mortalidade evitável. E, portanto, compete ao município sinalizar estas dificuldades, naturalmente à OLS e à SNS, providenciar o transporte público desses lugares mais distantes ao centro de saúde e ao hospital e até, em articulação naturalmente com o LS, providenciar a construção de infraestruturas de saúde sempre que se justifiquem. Pois uma questão que me parece que é um problema em Coimbra é a garantia da dignidade no acolhimento de utentes e profissionais nas instalações dos nossos centros de saúde. São conhecidos e públicos os problemas que aconteceram este verão, com o calor, com a oferta de 80 ventoinhas da Câmara Municipal para os vários centros de saúde, e eu não quero com isto fazer qualquer crítica. Isto só mostra que nós, de facto, temos infraestruturas que precisam de intervenção urgente e, com a descentralização, compete aos municípios fazer esta gestão e esta requalificação. Há um problema que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que tem a ver com os contentores do Centro de Saúde de Celas, com o facto de termos um centro de saúde muito procurado, profissionais e utentes a trabalharem e a serem atendidos em contentores com obras, porque a obra
para original está parada há quase 3 anos. Ora bem, a nossa candidatura considera que a obra que irá ser retomada não dá resposta a uma unidade de saúde familiar em condições, porque nós teremos 3 unidades de saúde familiar em Celas, as 2 poderão utilizar aquele edifício que está a ser reconstruído e propomos que nas antigas instalações do pediátrico seja construída uma verdadeira, com condições, uma unidade de saúde familiar, que seja esta que agora está lá em contentores e que passa a ter um espaço digno ali, porque a proposta do atual Executivo é colocar ali no eixo pediátrico as coletividades de saúde. Nós temos uma proposta diferente, tendo em conta que temos ali um ecossistema de saúde, quer os hospitais, quer o IPO, tendo em conta que somos uma comunidade envelhecida, queríamos colocar ali o centro, o campo da vida ligado ao envelhecimento ativo e saudável e, portanto, faz todo o sentido fazermos uma nova unidade de saúde familiar ali. Estou quase a terminar. É também competência do município ser um verdadeiro parceiro na promoção e prevenção da saúde e, por isso, compete ao município cuidar em todas as políticas à saúde. Quando construímos uma urbanização, temos que cuidar de espaços verdes, de espaços de desporto. Quando construímos uma escola, temos que pensar na literacia em saúde. Temos que pensar nos espaços públicos da nossa cidade, que têm que ser pensados para caminharmos, para andarmos de bicicleta e, portanto, o espaço público que é propício ao desporto, mas também a formas suaves de mobilidade, promove saúde. Nós temos determinantes de saúde que estão diagnosticados como sendo aqueles que mais fatores de risco representam, que é a obesidade. Aqui a alimentação é fundamental. Nas escolas, promover regimes de alimentação diversificada, mas também promover a economia local e uma grande ligação da nossa agricultura à alimentação que se fazem nas escolas. E não podia deixar de falar na maternidade, que é uma infraestrutura que todos esperamos, que a OLS já tem, cujo processo a OLS já tem concluído. Aguarda-se a autorização da portaria da extensão para ser lançado o concurso. E, portanto, reivindicaremos não só este investimento, como todos os outros que são fundamentais numa OLS que responde na região e no país, quando para Leiria, quando para Viseu, até para aqui vêm pessoas do Algarve. E, portanto, numa OLS que é regional, mas também nacional, reivindicaremos e seremos parceiros em todos os investimentos que sejam necessários para manter esta centralidade e esta importância regional e nacional. Naturalmente que esta capacidade de síntese é um bom princípio para a comunicação e vou controlando aqui o tempo do cronómetro, 5 minutos e meio usou a doutora Ana Brunhosa. Francisco Queiroz. Muito boa tarde a todos. Está-se a ouvir? Está sim. Muito boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os colegas de mesa, o nosso moderador, uma palavra de agradecimento a quem nos convidou, à Liga dos Amigos dos Hospitais, à Secção Regional da Ordem dos Médicos, e permitam que não me perca mais vocativos que seriam naturalmente devidos, mas que, por economia de tempo, me dispensarão com certeza. Eu queria começar naturalmente por evocar os obreiros do Serviço Nacional de Saúde. E aqui já foi referido os nomes do Dr. António Arnaud e também, e muito bem, o nome do Dr. Mário Mendes. Eu gostaria de acrescentar a esses nomes os deputados da Assembleia da República, que precisamente faz hoje 46 anos, deputados do Partido Socialista, Partido Comunista Português, do UDP e o deputado independente Brás Pinto, aprovaram a primeira lei do Serviço Nacional de Saúde. E não posso deixar de recordar os deputados que foram constituídos, que, com a Constituição da República, continua a ser um pilar essencial da nossa democracia, nomeadamente no artigo 74,
consignaram o direito à saúde universal e gratuita, era assim que estava escrito na primeira versão, para todos os portugueses. E não posso deixar também de referir aqueles jovens médicos, e provavelmente estarão aqui alguns, hoje já não tão jovens, mas aqueles jovens médicos que entre 1975 e 1982 participaram naquele enorme desafio que foi o serviço médico à periferia. Presumo que haja aqui pessoas desse tempo. De facto, aliás, na altura o Governo tinha proposto que jovens médicos internos, terminado o primeiro ano de internato geral, fossem para os hospitais distritais. E as comissões de jovens médicos de Lisboa, Porto e Coimbra foram mais longe e propuseram que fossem para aquilo a que chamaram a extrema periferia, lugares mais recônditos. Portanto, é devido também a essa gente que muitas vezes foi levar os primeiros cuidados de saúde que alguns portugueses receberam. Porque, como valerá a pena sempre recordar e cada vez mais, houve um tempo em que as pessoas não tinham acesso à saúde. E, felizmente havia o João Semana, felizmente, enfim, havia alguns cuidados, mas a esmagadora maioria deste povo não tinha esse acesso a isso. Isto é devido, este cumprimento é devido exatamente neste dia e a todos aqueles que têm tanto feito, médicos e outros profissionais para o serviço de saúde. Naturalmente, quando falamos de saúde, falamos sobretudo, e continua a ser assim na Constituição da República, de algo que compete ao Estado Central. Obviamente há competências a nível local. E nós consideramos, nós opusemos à transferência de competências, à tal Lei 50 de 2018, depois ao Decreto-Lei 2019, à transferência de competências para as autarquias na área da saúde, como noutras áreas, porque considerávamos, e a prova está aí, considerávamos que isso não ia ser acompanhado de meios financeiros. E não foi, centro de saúde, os centros de saúde e o Estado em questão provam bem isso, enfim, e muitos outros equipamentos. Por outro lado, considerávamos que isso punha em causa a universalidade dos cuidados de saúde e competia e compete ao Estado essa garantia. No entanto, às autarquias, e provavelmente também já falei muito, às autarquias compete definir estratégias locais de saúde, compete naturalmente exercer uma enorme pressão sobre o Poder Central e compete, sobretudo, promover políticas de vida saudável, entendendo uma cidade que não entende muito mais que a marca de Coimbra, como a identidade de Coimbra, como a personalidade de Coimbra. Esta personalidade tem uma saúde única. No local onde vivem pessoas, animais, no ecossistema, há que cuidar de fatores, de condicionantes externos que altamente prejudicam a saúde de todos nós e teremos a oportunidade ou não de falar da mobilidade, dos espaços verdes e azuis, de falar da habitação, como é que se pode ter saúde quando se tem os custos que tem ao nível da habitação, quando há insuficiência enorme a esse nível, quando há pobreza energética, enfim, provavelmente já me estendi muito e deixar dinheiro para depois. Obrigado. Estou hoje numa posição muito ingrata, porque não gosto nada de moderar, gosto de provocar. Em todo caso, compete-me ser aqui um bocadinho de polícia mal. 4 minutos e 14. José Manuel, pureza. A saúde é uma coisa que se conquista todos os dias e também na prática autárquica, as propostas do bloco. Obrigado. Quero cumprimentar-vos a todas, a todos. Agradecer muito o convite para aqui estarmos. Que o SNS tenha uma referência forte a Coimbra, pelos seus criadores, honra-nos. António Arnaud, Mário Mendes, Júlio Reis, isso honra-nos. Honra Coimbra também o facto de, em 2016, se não falha a memória, ter sido em Coimbra que António Arnaud tomou a iniciativa de chamar o meu querido amigo João Semedo para, com ele, lançarem um projeto de salvar o Serviço Nacional de Saúde, que está hoje na base, ou melhor, que está na base da atual Lei de Base da Saúde. Isso honra Coimbra. E nós bem precisamos de fatores que honrem Coimbra, quando Coimbra está a ser o anedotário nacional, como ainda ontem se viu num programa de humor na televisão portuguesa. Precisamos de contrariar essa tendência para infantilizar e para apoucar a vida democrática local. Precisamos de coisas que nos honrem e o SNS
é claramente um fator de honra para Coimbra. Nós temos em Coimbra um grande problema. Esse grande problema é um descasamento entre cuidados hospitalares e promoção da saúde. Nós temos cuidados hospitalares de excelência, não obstante todos os atentados que se fizeram contra o Hospital dos Covões e numa localização absolutamente... Não, por favor, deixem-me terminar. Todos os atentados que se fizeram pelo esvaziamento do Hospital dos Covões, temos esse enorme problema, mas apesar de tudo, graças aos seus profissionais, os cuidados hospitalares são uma referência em todo o país. Isto não é acompanhado de promoção da saúde, criação de hábitos de vida saudáveis, comunidade saudável. Esse é o grande problema com o qual uma Câmara Municipal tem que lidar. E por isso eu creio que é importante pensar quais são as responsabilidades da Câmara Municipal. Desde a transferência de competências de janeiro de 2024, independentemente do que pensemos sobre elas, a verdade é que este município está muito longe de cumprir as suas tarefas em matéria de saúde. Vou-vos dar 2 ou 3 exemplos que me parecem ser mais importantes. Primeiro, a ausência total de qualquer planificação em matéria de manutenção do edificado das unidades de saúde tão necessitadas que estão de cuidado em termos de edificado. Claro, há o Norton de Matos, mas as obras do Norton de Matos vieram depois do grande alarme social das inundações e do calor e do ridículo das ventoinhas e por aí vamos. Segundo exemplo, completa inação por parte da Câmara Municipal, numa palavra forte, para a localização de novas unidades de saúde familiar no tecido urbano da cidade. A Câmara não tem poder de localizar as novas unidades de saúde familiar, mas desde a transferência de competência de 24 tem o poder de tomar iniciativa nessa matéria, de ter um poder de interlocução com a Administração Central nesta matéria. Não o está a ter. Podíamos ter claramente unidades de saúde familiar na Solum, na Conchada, em outras zonas de concentração populacional. Não temos, também muito, por falta de iniciativa da Câmara. Terceiro exemplo, completa inação por parte da Câmara Municipal na reivindicação de inclusão da saúde mental e da saúde oral nos cuidados de proximidade. Isso devia ser uma palavra forte de interlocução com a Administração Central por parte da Câmara Municipal. Nada a esse respeito. Já não falo da afetação de transportes públicos para a mobilidade para efeitos de cuidados de saúde, como acontece em Penela, como acontece na Lausanne, como acontece noutros municípios limítrofes, não acontece em Coimbra, falta de iniciativa da Câmara. Por tudo isto, e para não esgotar os 10 minutos, eu queria só sublinhar 3 ou 4 propostas que fazemos à cidade nesta matéria. Em primeiro lugar, desconcentração de unidades de saúde familiar. É absolutamente essencial. No momento em que estamos a iniciar as obras do Norton de Matos, que se justificam, mas que não são pensadas numa lógica de desconcentração de unidades de saúde familiar, isto é absolutamente prioritário. A Câmara tem uma responsabilidade grande desse ponto de vista. Avaliação do impacto das decisões camarárias das políticas municipais em matéria de saúde e de bem-estar. Isso faz-se em tantas cidades europeias. Olhem para o que se passa em Helsínquia, por exemplo. Avaliação do impacto das decisões camarárias em matéria de saúde e de bem-estar da comunidade. Zonas de encontro e de lazer para a população envelhecida de Coimbra. Zonas de respiração. Não considerar as árvores como obstáculos ao progresso. E já agora, tratar o problema do consumo de drogas pesadas com a dimensão de saúde pública que esse problema tem, sem tabus, com coragem, com determinação. Eu creio que estas propostas, a estas acresce, só para terminar, porque me ia esquecer, a ativação do Conselho Municipal de Saúde. Queremos saúde em todas as políticas. Temos um órgão para isso, que serve de plataforma de diálogo. Está pura e simplesmente em letargia. A Câmara tem a responsabilidade de dar vida ao Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão de concertação entre todos os interesses, todos os setores da vida da cidade. Saúde em todas as políticas. É o que diz a OMS, é o que diz a Estratégia Municipal de Saúde, está quase tudo por fazer. Muito bem. 6 minutos e 18 segundos. É de cátedra, normalmente os professores falam um bocadinho mais. Espero que o senhor professor não lhe siga o exemplo, que agora tem
digamos, uma prática mais próxima das pessoas do que aquela que tinha anteriormente, quando era professor, apenas professor e médico, naturalmente. Boa tarde a todos e a todas, um cumprimento a todos os membros do painel, uma saudação muito especial à senhora Dona Irmelinda Arnaud e ao Dr. Júlio Reis, e permitam-me que nestas duas personalidades eu saúde todos os presentes e saúde o aniversário do Serviço Nacional de Saúde. Hoje é um dia, para mim, de alegria, naturalmente, por estarmos a comemorar o 46º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, talvez a mais importante conquista do 25 de Abril, mas é um dia de tristeza também por já os seus mentores, dois dos seus principais mentores já não estarem entre nós, mas sobretudo por acompanharmos a degradação de há muitos anos esta parte do Serviço Nacional de Saúde. Algo tem que mudar, e eu diria que aquilo que tem que mudar, em primeiro lugar, é a atratividade dos profissionais de todas as profissões da saúde pelo Serviço Nacional de Saúde. O mais importante em qualquer organização são as pessoas, e o Serviço Nacional de Saúde tem de voltar a ser o que foi no passado, que era o serviço que atraía em primeiro lugar os médicos, até porque os médicos formam-se normalmente, agora há uma pequena franja em que já não acontece, nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Eu recordo um colega altamente especializado que sentia o dever de devolver ao Serviço Nacional de Saúde e às pessoas a aprendizagem que ele tinha desenvolvido enquanto interno e recém-especialista, e a sua contratação num hospital de Lisboa foi recusada e ele foi esfiar uma unidade de neuroradiologia de intervenção em Leeds, Inglaterra, o Reino Unido. E, portanto, é preciso que o Serviço Nacional de Saúde valorize os profissionais, que aliás é um problema que nós sentimos em toda a administração pública. Nós não retribuímos adequadamente às pessoas que se dedicam à missão de serviço público, à administração pública, e com isso temos grandes dificuldades na atração e a retenção de profissionais. Até temos uma coisa perversa, que é a administração central a remunerar melhor do que a administração local e, portanto, a concorrer, retirando profissionais à administração local, porque vão, obviamente, à procura de melhor retribuição e de melhor carreira. Portanto, estamos, de facto, num país que tem que se repensar na sua filosofia básica de organização e de funcionamento para podermos continuar a apostar na prestação de serviços públicos de qualidade. E onde, enfim, tem sido mais evidente nos últimos anos as lacunas, aliás, foi assistir desde há mais de 2 décadas à degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, que me levou precisamente ao associativismo médico em defesa da qualidade da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, na complementaridade do Sistema Nacional de Saúde, naturalmente, e dos doentes, que hoje cada vez mais precisam que os defendam e que olhem para eles, porque de facto a acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais complexa e problemática, e por isso vemos os seguros de saúde a subir na população portuguesa, que é uma população tendencialmente pobre e que não tem a capacidade de fazer face ao custo de seguros de saúde que de facto respondam às suas necessidades, porque quando o doente gasta o seu plafond do seguro de saúde, é chutado para o Serviço Nacional de Saúde, e se não estiver lá ninguém ou uma estrutura capaz de o receber condignamente, naturalmente é o doente que sofre. Portanto, hoje, no aniversário do Serviço Nacional de Saúde, queria saudar o Serviço Nacional de Saúde, associar-me a todos aqueles que continuam a defendê-lo e a acreditar no Serviço Nacional de Saúde,
como estrutura básica, naturalmente complementada pelo setor privado, pelo setor cooperativo, pelo setor social, mas precisamos continuar a ter uma espinha dorsal no Serviço Nacional de Saúde. A nível autárquico, temos algumas responsabilidades, sobretudo com a descentralização. A Câmara Municipal de Coimbra aceitou a descentralização por, eu diria, um imperativo nacional, porque se menos de 95% dos municípios portugueses aceitassem a descentralização em saúde, Portugal não recebia a segunda tranche do PRR. E nós sabíamos exatamente o risco que corríamos quando tomámos essa decisão. Sabíamos que a descentralização da saúde não vinha acompanhada do competente pacote financeiro e nem sequer contabilizava os custos indiretos da descentralização, nem na saúde, nem na educação, só a ação social mantém um financiamento equilibrado. Nós hoje temos uma sobrecarga brutal de contratação pública, de processos administrativos, lançamentos de concursos na área da saúde, que impactam negativamente nos serviços, porque as pessoas são as mesmas, até são menos do que em 2013. E, portanto, com umas estruturas camarárias que precisam de ser reforçadas, nós temos uma sobrecarga de trabalho brutal e não temos o financiamento adequado e temos mais complexidades na gestão da tesouraria. E quando, naturalmente, nos fazem os apelos que nós conhecemos para resolver os problemas das estruturas de saúde, nós percebemos que não temos os recursos para resolver tudo rapidamente e que temos de continuar a exigir ao Estado um financiamento adequado da saúde. Mas quando aceitámos, por exemplo, aceitámos com o compromisso da SUS colaborar no desenvolvimento de projetos, porque não havia mais capacidade na Câmara, nós temos os serviços a funcionar no limite, para desenvolver projetos de reabilitação de estruturas. E, portanto, no momento em que aceitámos a descentralização, iniciou-se de imediato, nomeadamente, o projeto de ampliação do Centro de Saúde Norte de Matos para dar espaço e condições para as 3 USRs que lá trabalham poderem ter mais condições de trabalho. Mas temos também colaborado com as freguesias na reabilitação das extensões do Centro de Saúde. Ainda no próximo sábado vamos precisamente inaugurar a reabilitação da extensão de saúde de Ardezubre, na União de Freguesias Lamarosa e São Martinho de Árvore, que foi financiada pela Câmara Municipal e pela ULS, que disponibilizou o equipamento, o mobiliário para poder equipar. E temos colaborado com outras freguesias na reabilitação das instalações de saúde, precisamente para proporcionar melhores cuidados de saúde. Mas não se pense que a Câmara Municipal consegue acorrer a todas as necessidades no momento presente. E para isso temos de contar com as juntas de freguesia, que são as estruturas que mais em proximidade, com as comissões sociais de freguesia, porque muitos problemas de saúde dão origem a problemas sociais, acorrem às necessidades individuais de cada cidadão, sobretudo nas freguesias mais periféricas. Mas ainda hoje também assinamos um acordo para o projeto Aproxima, está a decorrer o projeto do radar social, que vai precisamente ao encontro dos idosos isolados, das pessoas com insuficiência financeira, para as identificar, para as apoiar, para as ajudar. Há muitas atividades desenvolvidas, mas não se pensem que vamos resolver tudo rapidamente, sobretudo numa Câmara que não tem a receita suficiente para isso mesmo. O Sr. Presidente usou 9 minutos e 8 segundos, portanto, fica-lhe muito pouco tempo para terminar o debate. Eu passaria à Maria Lencastre de Portugal. Olá, viva. Olá. Para nos fazer a proposta que tem aí, de facto, já esmiuçada. Já, pensada e bem pensada, e na ótica do utilizador. Desde já cumprimento todos
em especial a família do Dr. António Arnaud, e cumprimento todos os meus companheiros de painel. E vim a dizer-vos que eu sou filha do Serviço Nacional de Saúde, sou neta de alguém que era um João Semana, naquela Serra do Açores, e que fez chegar a saúde e os cuidados de saúde a todos naquela Serra do Açores, que na altura não havia estradas e que se tinha que se fazer o percurso de cavalo ou burro. E muitas vezes deixava também os próprios medicamentos. Portanto, a minha vida e o meu crescimento foi todo à volta de uma medicina de missão, uma medicina de proximidade, através do meu avô, através do meu pai, que também foi médico, e como o Francisco Queiroz falou, foi dos primeiros, efetivamente, pós os 1979, a ir e propôs-se a ir para o Lourvão e fazer clínica direta no Lourvão, e ainda hoje é lembrado por isso, sempre numa perspectiva de missão. Tenho vários médicos na família, nesta geração, na minha não há, mas na minha a seguir, tenho a minha filha também no 3º ano de Medicina, mas sempre com esta perspectiva de que a medicina não pode ser um fator apenas e só de remuneração e estatuto social, mas sim de trabalho a favor de quem precisa, e de quem precisa porque está fragilizado, porque está doente. Que propostas temos nós para Coimbra? Nós sabemos desde já que as urgências do CHUC, embora estejam a ser reabilitadas, já percebemos que são insuficientes. Neste momento, as próprias obras e o que já está feito, já se percebe que há uma sobrelotação. E o que é que nós entendemos? Entendemos que era necessário e muito importante que em Coimbra existisse uma ligação e um atendimento permanente em 2 centros de saúde básicos e principais na cidade, que é o Centro de Saúde do Bairro Norte de Matos e o de Santa Clara. Portanto, e a ideia seria intercalar e garantir a presença 24 horas destes serviços de saúde que permitissem fazer com que houvesse menos pessoas a recorrerem às urgências, porque, como sabe, em Coimbra os centros de saúde fecham ao fim de semana e fecham a partir das 8 da noite, portanto, não temos grande solução, aliás, nenhuma. Pronto, portanto, era importante dotar os centros de saúde de meios de diagnóstico que permitissem uma primeira avaliação, uma ligação entre os centros de saúde, uma ligação direta entre os centros de saúde e algumas especialidades que nos levam, por norma, ao centro de saúde, pneumologia, medicina interna. Pronto. Portanto, tornar os centros de saúde, não só em Coimbra, mas em todo o concelho de Coimbra, capazes de responder numa primeira abordagem às situações de doença que as pessoas recorrem. Agora, efetivamente, é necessário também não esquecer o Hospital dos Covões, e nunca o esquecerei. É um hospital e é uma urgência que está muitíssimo bem dotada em termos de material e recursos médicos, só não tem médicos e enfermeiros, porque muitos são recortados, puxados para as urgências do CHUC.
aqui. Portanto, o que há é uma urgência aberta das 8 às 8 da noite, com a recorrência de um médico de medicina interna que existe para a medicina interna dos Covões. Não podemos fechá-la, não podemos deixá-la. Os Covões é um hospital muitíssimo bem dotado, como eu disse, de infraestruturas. É uma referência de Coimbra, é uma referência nacional, tem que ser cuidado e protegido. E as urgências do Chuc e o grande hospital não dá solução para tal. Era necessário também, isto também é um problema de nós estarmos também já a falar, e já muita gente falou à nossa frente, eu penso que é muito importante prestar os serviços de estomatologia no Serviço Nacional de Saúde. É muito importante que a estomatologia esteja presente como solução. Estabelecer protocolos com a Universidade de Coimbra. Nós tivemos há uns anos uns grandes serviços médico-sociais, onde havia todas as valências médicas. Por que não retomá-las? Neste momento temos muito menos do que devíamos, mas, por exemplo, nos médico-sociais, há uns anos, quando eu comecei lá a trabalhar, vai fazer 28 anos, haviam 3 cadeiras de dentista. Tudo isto faz com que se retire o peso ao Serviço Nacional de Saúde em si, portanto aos hospitais e aos centros de saúde, dando respostas claras e inequívocas através de outro tipo de parcerias. Pronto. E é sem dúvida criar acordos com a Proteção Civil, por forma a que existam mais médicos e enfermeiros, e reforçar a presença destes profissionais quando há grandes eventos. O Serviço Nacional de Saúde é pedra basilar, é a ele que eu recorro, mesmo sem a ADSE, porque um senhor chamado Sócrates, com os PECs 1, 2, 3 e 4, resolveu reduzir o meu vencimento de tal forma que a minha única possibilidade foi deixar de descontar para a ADSE e passar a descontar, e continuar só a descontar para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é com ele que eu conto, é com ele que nós todos, população diária e normal, conta, mas nós temos que o ajudar. E o ajudar é facilitar na criação de infraestruturas que permitam libertar hospitais e trazer a saúde mais próximo da população, principalmente na população idosa. Muito bem. Maria Helena Castro, 8 minutos, só para administrarmos de facto com mais rigor o nosso tempo. Sancho Antunes, as propostas da alternativa democrática nacional não serão muito diferentes daquelas que foram pronunciadas até agora. Boa noite a todos. Quero agradecer, antes de mais nada, ao Sr. Presidente Regional da Ordem dos Médicos, à Sra. Presidente da Liga, a todas as entidades presentes. Obrigado pelo convite, cumprimentar todos os colegas de painel. No nosso caso, o Serviço Nacional de Saúde, no meu entender, eu sou um dos grandes defensores, e eu tenho a ADSE, mas recorro sempre ao Serviço Nacional de Saúde. Nós entendemos que há coisas a fazer em Coimbra e que a Câmara pode fazer, as autarquias podem fazer. Uma delas será a proximidade das freguesias à população, como foi falado já referente anterior, que pode ser uma mais-valia de ligação com os utentes, em especial da classe mais avançada na idade, que precisam normalmente de renovação de receitas, precisam de pedir certa documentação, entrega de exames, pedido de consultas, que esse serviço podia ser feito pelas autarquias, pelas juntas de freguesia, criando um sistema de ligação para esse sistema. Da mesma maneira que entendo que o Hospital dos Covões, como falaram aqui muita gente, e bem, que tem que voltar a ter uma vida. E o Hospital dos Covões tem que voltar a viver, seja como um hospital,
ou seja, como uma unidade de cuidados paliativos ou uma unidade de cuidados continuados, que faz muita falta, porque nós estamos a enviar tudo o que é serviço de cuidados paliativos e cuidados continuados para entidades privadas, quando podia, a OLS e a Unidade Hospitalar de Coimbra podia criar essa valência tanto nos Covões como no Hospital Pediátrico, que são duas infraestruturas que estão preparadas praticamente para fazer esse serviço e estão ao abandono, como toda a gente sabe. Também defendo a urgência dos Covões, que devia estar aberta 24 horas por dia, para que não aconteça o caos que acontece nas urgências do Hospital da Universidade de Coimbra. Só quem não vai lá com frequência, como eu ando frequentemente por lá, não sabe das filas intermináveis de pessoas à espera para serem atendidas. O Serviço Nacional de Saúde é universal para todos, mas temos que ter já maneira de servir todos. E provavelmente o Hospital dos Covões, a reabertura de 24 horas daquela urgência seria um alívio para o Hospital da Universidade de Coimbra. Entendemos também que o Serviço Nacional de Saúde tem que mudar um bocado a sua ideia de cuidados primários, porque as doenças do século XXI são as doenças psicológicas. Atualmente gasta-se milhões em medicação psicológica. Terá que começar a haver, se calhar, um cuidado de ter um serviço de psicologia, psiquiatria em cuidados primários, que não existe. Os centros de saúde, alguns têm psicólogos e psiquiatras, mas pouco ou nada fazem, pouco ou nada acompanham as populações. O serviço, se for feito na base, ou seja, já nas escolas, já no início das vidas, o serviço psicológico pode vir a evitar não só grandes problemas no futuro e na sua formação de seres humanos e pessoas, como trabalhadores, como profissionais, mas também combater um gasto enorme que se tem atualmente com o serviço psicológico. As câmaras têm o dever e têm esse departamento de ação social e serviços de assistentes sociais e serviços de psicólogos, poderiam perfeitamente fazer esse serviço também. Como também no sentido da medicina no trabalho, que as câmaras terão que olhar também não só para a parte física, mas também para a parte psicológica. E isso terá que ser uma aposta que o Serviço Nacional de Saúde tem que conjugar com as autarquias para combater o que é considerada a doença do século XXI, que são as doenças do foro psicológico. Bem. O Sancho, bem poupado, 3 minutos e 44, portanto fica-lhe mais tempo para depois, na segunda fase do nosso debate. Finalmente, Tiago Martins, as propostas da Nova Direita para o município de Coimbra, nesta área da saúde, naturalmente. Antes de mais, muito boa tarde a todos, muito boa tarde às pessoas que vieram, nomeadamente à família do Dr. António Arnaud, que já não está entre nós, mas está cá o seu neto, que eu por acaso já o perdi de vista, mas há de estar por aí. Obviamente, começando por aí, cumprimentando todos e começando por aí, este é um debate que nos permite também falar um bocadinho abertamente. Não estou aqui com estas questões do tempo, se tenho mais tempo, se tenho menos, nem é para desancar em cima de ninguém, porque acho que nós não temos essa missão aqui. Temos a missão, sim, de valorizar, então, estes anos que temos Sistema Nacional de Saúde e, como o neto do Dr. António Arnaud disse bem, temos que ver também o lado positivo. Há muitas pessoas que não poderiam, de uma forma normal, fazer estes pagamentos, destes tratamentos, e ainda bem que temos o Sistema Nacional de Saúde connosco. Eu apresento-me a todos, dizendo que chamo-me Tiago Martins, tenho 33 anos, sou possivelmente a pessoa, se calhar com menos bagagem política que aqui está. Concordo com muitas coisas que os meus colegas de painel disseram. Gostei particularmente, e não há problema nenhum, da intervenção do Sr. Pureza, porque realmente nós aqui temos uma responsabilidade. E não tem mal nenhum dizer isto, acho que é uma camaradagem e não estou aqui de todo para... Mas é mesmo, gostei da intervenção do Sr. Pureza e nós temos aqui que também pensar um bocadinho na nossa responsabilidade, porque todos nós somos candidatos a presidentes de Câmara e um presidente de Câmara não é um super-herói, às vezes pensam isso de um presidente de Câmara, o Sr. José Manuel Silva sabe perfeitamente que não é assim, às vezes conseguimos responder a algumas adversidades, a outras nem por isso, há coisas que estão ao nosso alcance, há coisas que não estão, contudo, aquilo que não está ao nosso alcance cabe-nos a nós, como presidentes de Câmara, bater o pé e exigir dignidade para Coimbra. Porque todos sabemos que Coimbra tem aqui uma responsabilidade muito grande. Falámos já que é uma responsabilidade regional, não é apenas local, é regional, e portanto nós temos que exigir também
não só a nível de financiamento, mas a nível de condições, que estejamos preparados para essa missão regional que temos em mãos. Isso é muito importante. Já se falou aqui de muita coisa e eu concordo totalmente com a reabertura de todas as valências e também do reforço de todas as valências do Hospital dos Covões. Sem dúvida que isso iria aliviar no descongestionamento do nosso hospital, da universidade. Nós temos aqui também uma ideia que eu acho que pode ser interessante, que é, e tem que ser pensada, eu não vou dizer isto com toda a propriedade, mas daquilo que eu percebo do Hospital dos Covões, e acho que é algo que me preocupa bastante, é que por vezes há fuga de equipamento. E isso deixa-me um bocadinho triste. Às vezes, por algum motivo, tem que se mover um ecógrafo e de repente ele já não volta ao hospital, e nós temos que também estar um bocadinho atentos a este tipo de situações e manter também este hospital com a propriedade que ele tinha. Porque o Hospital dos Covões foi perdendo propriedade e de repente nós assistimos a este congestionamento no Hospital da Universidade de Coimbra e parece que não tomamos medidas para tal. Nós temos uma pessoa que é a pessoa se calhar mais capacitada para tomar essas medidas, que é o nosso atual Presidente da Câmara e ex-bastonário da Ordem dos Médicos, que saberá certamente o que é que está a acontecer. Agora, nós olhamos para a situação de Coimbra e percebemos que ainda há coisas que não foram feitas, e é nesse sentido que eu tenho aqui o meu interesse em dar o meu contributo, em trazer aqui este sangue novo, que também acho muito importante que nós pensemos nisto, e acho que também é importante nós pensarmos em coisas que ainda não foram ditas, nomeadamente no estacionamento hospitalar. O candidato José Manuel Silva falou e bem da questão dos SUS, tem vantagens, tem as suas vantagens, mas o que é certo é que nós não podemos confundir um hospital, que é um serviço que supostamente muitos de nós precisam, e familiares também, não podemos confundir com um negócio. E sabemos que estes, muitas das vezes, estacionamentos são pagos, e acho que também é importante nós, como possíveis candidatos à Câmara de Coimbra, termos uma palavra relativamente a isso e tentarmos reforçar qualquer coisa nesse sentido. Depois, também falamos, obviamente, dos centros, neste caso das unidades de saúde familiares. Houve estas questões que já foram faladas e bem, tanto da parte das infiltrações de água como da parte do aquecimento. Muita gente também já falou da questão das ventoinhas, que já não foi a melhor opção, mas pronto, o atual Presidente da Câmara, se calhar, viu-se nessa responsabilidade de ter que dar uma resposta, e se calhar foi a resposta que achou que seria possível. O que é certo é que nós agora temos que nos obrigar a nós, enquanto candidatos, caso sejamos eleitos, obviamente que um candidato de um partido mais pequenino é mais difícil ser eleito, mas mesmo assim nós temos que nos obrigar a ter esta responsabilidade daqui para a frente, de ter uma Câmara Municipal presente, exigente e firme na defesa dos cidadãos de Coimbra e afastada de qualquer favor político. Não é para entrar aqui em grandes discussões, mas isto é importante, acho que todos nós devemos lutar pela transparência e, portanto, apresento-me aqui, eu, Tiago Martins, como sangue novo, como alguém que quer tentar fazer mais pela minha cidade. Tenho apenas 33 anos, mas acredito que este primeiro contacto, que é o primeiro debate que eu tenho, este primeiro contacto autárquico me pode levar a ser uma pessoa que vá ganhando alguma bagagem política e que também possa estar cada vez mais preparado para servir a população. Obrigado. Muito bem. Usou 5 minutos e 6 segundos. O tempo foi, de facto, inimigo da grande maioria dos candidatos. O tempo não vai votar em nenhuma candidatura, porque de facto foi um bocadinho mal usado, algumas melhor comportadas, outras dificilmente conseguirão cumprir os limites. E eu obrigo-me também, tinha aqui previsto fazer uma outra coisa, mas como o tempo vai de facto muito alongado e já se expuseram, digamos, as principais propostas práticas, porque falámos muito também de política nacional, política geral, mas concretizámos pouco em relação àquilo que se passava no Conselho, que esta última ronda, e que seja mesmo uma última ronda, a cumprir os tempos que tínhamos previsto, porque de facto de outra maneira será difícil chegarmos a jantar em horas saudáveis. Portanto, dava a palavra à doutora Ana Abrunhosa para fazer, de facto, se quiser concretizar alguma coisa. Já fui concretizando, Sim, ou seja, claro. o Centro de Saúde de Celas, nós sabemos que tem, na área de Celas temos 3 USFs, aquela que está em contentores propomos que seja feita uma nova
edifício no ex-pediátrico, o que permitirá que o edifício que agora está a ser requalificado possa ser utilizado pelas duas USFs que existem, que têm falta de espaço. Essa é uma das propostas que fazemos. Depois, sendo nós uma cidade de estudantes e sabendo que um dos determinantes identificados de saúde preocupante é o consumo abusivo de tabaco e álcool, eu no passado já estive ligada a um projeto e gostaria de o implementar em Coimbra, projeto Noites Saudáveis, com o psiquiatra João Redondo, na altura era o Dr. Martins Nunes o presidente do centro hospitalar, e pretende intervir nos contextos recreativos noturnos, na prevenção da violência interpessoal, no abuso de álcool e consumo de drogas, até na prevenção de acidentes rodoviários, trabalhando com os empresários da noite, mas também entre pares nas escolas falarmos destes riscos abertamente. Portanto, numa cidade de estudantes, este projeto consta do nosso programa, para além de um projeto de saúde oral que queremos implementar também de forma ativa com a OLS e com os centros de saúde. Queria também aqui dizer que a obesidade é, de facto, ou o excesso de peso também nos determinantes identificados de saúde, é também um elevado risco nos nossos jovens e, portanto, damos grande importância a cuidar dos espaços públicos, a dotá-los de equipamentos de desporto, à promoção do desporto, utilizando nomeadamente o nosso Rio Mondego para os desportos náuticos, à questão importante da alimentação volto a dizer, promover as cadeias curtas, diminuir a distância entre quem produz, sendo nós também uma região de agricultores, e entre quem consome, é também um papel da autarquia. Sendo nós uma cidade envelhecida, creio que também temos que investir fortemente nos cuidados domiciliários. Muitas vezes os cuidados continuados integrados são um sítio para ficar. Não devem ser um sítio para ficar, devem ser um sítio para tratar, recuperar e devolver ao domicílio. Isso implica uma parceria forte entre as estruturas locais de saúde, a Segurança Social, a autarquia e as estruturas sociais, sejam IPSS ou privadas, de modo a permitir a permanência no domicílio e, portanto, diminuir aqui a institucionalização, que não é a resposta indicada para o bem-estar cognitivo e físico dos que necessitam de cuidados menores. Para concretizar mesmo estas propostas, acabei o meu tempo? Ainda tem 1 minuto e meio. Então ainda tenho 1 minuto e meio, tenho muito tempo. Queria dizer que nós temos um plano municipal de saúde 2021-2025, grande parte, um bom plano municipal de saúde, que foi feito no anterior executivo, mas ele é um bom plano municipal de saúde, em grande medida ele não foi cumprido e está em revisão. Mas só para vos dar um exemplo do não cumprimento. Torres de Mondego e Brasfemes são consideradas os territórios com maior incidência de cancro, mas também são as únicas freguesias que não têm um polo de saúde. Portanto, no nosso programa consta polos de saúde em Torres de Mondego e Brasfemes, bem como noutras freguesias onde, em articulação com o LS, nós, de facto, consideremos necessária essa resposta. Quero aqui dizer que é responsabilidade da Câmara, não das freguesias, fazer as obras, porque se é difícil para as câmaras fazer obras, muito mais difícil é para as freguesias. As freguesias ajudam-nos a identificar e a fazer o levantamento dos problemas. É essa a postura desta coligação e são muito importantes. Nós nunca podemos, naturalmente, desligar a área da saúde, a área social e, portanto, nós temos IPSS de grande valor. É também aqui uma grande responsabilidade da Câmara articular essa rede de IPSS, evitar redundâncias, avaliar o trabalho feito e reforçar, de facto, aquelas que apresentam melhor trabalho e coordená-las, é esse também, e financiá-las, é esse também o papel da autarquia. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Francisco Queiroz, aproveitar os seus 5 minutos e meio. Eu queria começar por dizer, que aliás, como foi dito logo na abertura nesta nossa tarde, que de facto o Serviço Nacional de Saúde terá sido das maiores conquistas da Revolução de Abril.
A prova está é que é muito difícil, pelo menos no discurso, atacar-se o Serviço Nacional de Saúde. Tem uma enorme dificuldade. Infelizmente, por atos e omissões, ele é constantemente, diariamente atacado, desde há largos anos, praticamente desde o dia em que nasceu, desde há 46 anos que tem vindo a ser atacado. Eu creio que o poder local, já há pouco aqui dizia, tem naturalmente um papel na definição de estratégias locais, de saúde, de planos locais de saúde, com certeza. Tem um papel fundamental também de dar voz à voz das populações, e nós temos, CDU, um património grande de luta ao lado das populações e dos profissionais de saúde, quando foi, por exemplo, exigindo a construção do hospital pediátrico, em luta permanente contra a desvalorização, o desmantelamento do Hospital dos Covões, como quase sempre nestes processos é feito gradativamente, como aconteceu e como acontece numa luta pela reabilitação das maternidades, pela construção de nova maternidade, e naturalmente continuaremos a ter esse papel, quer institucionalmente, quer ao lado dos profissionais, exigindo outras carreiras, etc. Aliás, diga-se de passagem que esta semana mesmo, ou na semana passada, entregámos na Assembleia da República, passa embora o facto de não termos um grupo parlamentar muito grande, mas com o grupo que temos, entregámos na Assembleia da República uma pergunta ao Governo relativamente às questões dos centros de saúde nesta cidade, nomeadamente Centro de Saúde Norte de Matos. Mas, como há pouco dizia, compete às câmaras a promoção de uma vida saudável. E, como há pouco dizia, há um conjunto de condicionantes, fatores ambientais, determinantes sociais e económicos que afetam a saúde de todos nós. É evidente que muitas destas determinantes têm origem a montante, dependem de políticas nacionais. Há pouco falava da questão da insegurança habitacional. Naturalmente, num país com 2% de habitação pública, enfim, todos nós sabemos que é extraordinariamente difícil as pessoas terem acesso a este direito fundamental, o tal artigo 65 da Constituição, que é a habitação. E, de facto, depende fundamentalmente de políticas nacionais e ir por esse caminho. Mas as câmaras têm um papel, apoiando as cooperativas de habitação, cumprindo o PRR, nomeadamente os 40 e tal milhões de euros que estão inscritos no orçamento municipal para a construção e reabilitação de habitações, têm um papel fundamental. De facto, a insegurança habitacional, esta privação financeira, favorece aquilo que muitos chamam a mentalidade de escassez, não é? Que é a redução do espaço mental para encarar um conjunto de problemas. E nós vivemos permanentemente nessa redução. Estou a olhar para o papel que é para dar números exatos, segundo alguns estudos, e que referem que essa mentalidade de escassez diminui o espaço mental, pode reduzir o desempenho cognitivo em até 13 pontos do QI, o que é mais ou menos aquilo que equivale a uma noite sem dormir. Portanto, nós andamos aí, população portuguesa em larga medida, feitos zombie, não é? E em Coimbra também, apesar, segundo aquele portal que é o Idealista, de uma forma muito idealista, dizer que a taxa de esforço para a aquisição de habitação em Coimbra e para arrendamento anda nos 44%. Naturalmente estarão a falar talvez de uma média, mesmo assim é muito idealista, e não da mediana, não é? E portanto anda longe de Lisboa, com certeza, mas é extraordinariamente difícil assegurar esse bem essencial, esse direito essencial. Isto afeta a saúde mental das pessoas, como há pouco dizia. Mas quem fala da insegurança habitacional, da pobreza energética, fala também, e como disse, as câmaras têm um papel de intervenção, apoiar as cooperativas, como a Cooperativa de Habitação Mondego, de uma vez por todas levar a cabo a estratégia local de habitação, tem um papel de intervenção, sendo certo que cabe ao Estado o fundamental nessas políticas. Mas também, por exemplo, a nível ambiental. Nós podemos, a nível local, intervir em condicionantes ambientais. Mais espaços verdes e azuis. É importantíssimo. Há diversos estudos científicos que mostram claramente, e creio que facilmente até o senso comum chega lá, que mais espaços verdes e azuis contribuirão para reduzir a tensão arterial, o ritmo cardíaco, para a tensão muscular, para haver um humor mais positivo, desde que os frequentemos, naturalmente, e reduzir o ódio, a violência. Olha o bem que não fazem espaços verdes e azuis no mundo 2, não é? Reduzir o ódio, a violência, as fake news, essas coisas todas. Que bem que não fazem também uma cidade viva, uma cidade que não é um monstro, porque esse é o perigo de caminharmos para cidades que se tornam monstros, não é? Que comem os seus habitantes, não é? A tal identidade, a tal personalidade de cidade.
porque as pessoas perdem imenso tempo e têm um enorme stress para chegar ao trabalho, perdem, enfim, vivem na tal incerteza do dia-a-dia e vivem sem o tal tempo para o lazer, sem creches. Portanto, tudo isto, obviamente, tem que ser encarado numa perspectiva de saúde de uma forma holística. E, portanto, as câmaras têm que intervir e muito também a esse nível, melhorando consideravelmente as condições de vida das populações. Muito obrigado. Nesta Assembleia o cronómetro não tem apitos, mas eu vou apitando. Também não se corta o pio, não é? José Manuel Pereza, para uma última... Não. Portanto, pelas minhas contas, 4 minutos e 20. Então pronto. Muito bem. 3 notas muito breves, porque isto vai ser mesmo a correr. A primeira nota é para dizer que não precisamos de ir muito longe para termos uma política de saúde municipal que seja concentrada sobre aquilo que realmente é importante. A Estratégia Municipal de Saúde 21-25, documento aprovado pelos órgãos municipais, estabelece com clareza aquilo que deve ser a intervenção municipal nesta matéria que estamos aqui a debater. Eu vou citar. O objetivo da Estratégia Municipal de Saúde é Coimbra, um município onde todas as pessoas têm a oportunidade de nascer, crescer e envelhecer em ambientes que promovam a saúde física e mental, individual e coletiva. É isto. Ainda bem que o município aprovou isto. Sucede que o município aprovou isto, o Presidente da Câmara ou a Presidente da Câmara deve ser a principal intérprete, deve ser o líder da concretização disto. Só que não. Esta é a segunda nota que eu queria trazer, a propósito da intervenção de há pouco do José Manuel Silva. Nós já sabíamos, para quem tem estado envolvido nestes debates, que a justificação dada pelo José Manuel Silva para a Câmara Municipal, para a maioria que governa a Câmara Municipal, ter aprovado, com os votos favoráveis do Partido Socialista, uma urbanização que, em bom rigor, é um gueto para pessoas de baixo rendimento em Taveiro, a chamada Quinta das Bicas, já sabíamos, é sempre a justificação que o José Manuel Silva dá, é que isso foi feito porque era preciso gastar o dinheiro do PRR. Ficámos a saber hoje que a má negociação da Câmara com a Administração Central em matéria de descentralização de competências, designadamente na área da saúde, para efeitos de envelope financeiro, se ficou a dever a quê? À urgência de não perder o dinheiro do PRR. É caso para dizer, o PRR é um bode expiatório ao serviço das más escolhas, das más decisões que são tomadas pela Câmara Municipal de Coimbra. Terceira e última nota, para ir a uma questão que me parece ser muito importante, que é a da resposta que o município deve dar a uma população predominantemente envelhecida na área quer da saúde, quer de um conjunto de outras áreas de que se faz uma vida com qualidade para todas as pessoas idosas, pobres e ricas. O Bloco apresenta neste contexto eleitoral uma proposta que é a da criação de um serviço municipal de cuidados, que articule o município com cuidadores, com o setor social, associações, enfim. Porque justamente nos parece que essa é a réplica à escala local daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde à escala nacional. Nós podemos chegar aqui e fazer hinos e louvores ao SNS e à coragem e determinação de António Arnaud, de Mário Mendes, por aí. Certamente é plenamente justo. Mas temos agora a possibilidade de concretizar exatamente o mesmo espírito na prestação de cuidados, cuidados que são cuidados de saúde, mas são cuidados em sentido mais amplo à população idosa de Coimbra. Ricos e pobres, tal como António Arnaud pensou para o Serviço Nacional de Saúde. Essa é a nossa proposta. Muito bem. Muito obrigado. Não sei se para uma réplica, se para uma intervenção final, com 1 minuto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Neste micro-debate sobre a saúde, eu gostaria de começar por dizer que o Conselho Municipal de Saúde funciona bem, com saúde, e reúne todos os parceiros, e reúne regularmente, que estamos a rever
o Plano Municipal de Saúde para o podermos aplicar realisticamente, que criámos uma divisão de saúde para que a Câmara tenha estruturas para, de facto, intervir no terreno. Criámos um gabinete de gerontologia e envelhecimento ativo, criámos um gabinete de igualdade e inclusão. Mas, enfim, assistimos aqui a muitos diagnósticos generalistas, a um conjunto anárquico de medidas. Eu reduziria dizendo que a nossa preocupação, como está no nosso programa, é ter a saúde em consideração em todas as medidas e que, com toda a humildade, não me considero completamente incompetente para a sua aplicação. Muito obrigado. Maria Lencastre, Portugal, é que tem 2 minutos. Ok. Então, faltaram-me algumas ideias no que diz respeito aos protocolos. Faltam sempre. Faltam sempre. Faltam sempre, não é? Mas estavam aqui e estavam bem pensadas por mim. E eu penso que, para além do protocolo com o C e os serviços de ação, os serviços médico-sociais, que agora já não se chamam assim, mas chamavam, e prestavam um serviço extraordinário, quer aos alunos, quer aos funcionários da Universidade de Coimbra. Eu também acho que poderíamos fazer protocolos com a Faculdade de Medicina, criando a possibilidade de transporte, carrinhas em sistema de ambulatório que vão aos sítios mais recônditos e com mais dificuldade de acesso à saúde e que levem a saúde às pessoas e não as pessoas à saúde, porque é efetivamente difícil que as pessoas, principalmente idosas, e nós temos uma população em Coimbra extremamente envelhecida, vá ao centro de saúde ou vá ao hospital. Portanto, a ideia será nós irmos ter com a população. E isso penso que seria muito importante. Também não percebo muito bem e gostaria que me explicasse, se alguém aqui souber, porque é que a estomatologia e o Conselho de Administração do Hospital do ZUC fechou a estomatologia ao fim de semana. Neste momento só há urgências de estomatologia no Santa Maria, em Lisboa. Não consigo perceber e gostaria de perceber. O estacionamento, o Tiago já falou, e é uma das minhas bandeiras, foi uma das minhas primeiras bandeiras, foi um dos meus primeiros vídeos. Eu não consigo perceber e não consigo conceber que pessoas doentes venham ao hospital e que estacionem no sítio onde podem, sujeitos a multas maldosamente tiradas diariamente pela Polícia Municipal, pessoas que vêm à procura de uma solução para os seus problemas de saúde. No que diz respeito... Para poder terminar? Sim, termino. No que diz respeito eu não falei da maternidade. Nós entendemos que, efetivamente, a maternidade existe, as duas existem em condições de edificado muito idosas. Portanto, a Bissaia Barreto tem 62 anos e se funciona e funciona bem devido aos funcionários do hospitalares. Tem mesmo que terminar. Tenho, pronto. Em termos de apoios sociais, era importante que a Câmara fizesse uma ligação e parcerias para que existissem apoios sociais no que respeita à saúde, óculos, próteses dentárias, e eu vou ser muito exigente nesta parte dos apoios sociais a pessoas que tenham dificuldades económicas devidamente comprovadas e que necessitem de tal. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Era só o transporte. Sua economia também. O transporte dos doentes que era importante repensar. Já passei. Peço desculpa, sou uma insubordinada. Seixo Antunes. Obrigada. Seixo Antunes. Palavra final, ainda usou muito pouco, cerca de 4 minutos. Portanto, tem 6 minutos. Se quiser usar, não é obrigatório. Mas eu vou voltar ao mesmo assunto da saúde mental. Como alguém disse recentemente, penso que é um grande médico, é a pandemia silenciosa da saúde mental do século XXI. O aumento exponencial das patologias como depressão, ansiedade, o burnout, o isolamento, o agravamento dos ritmos de vida modernos e pela pandemia do Covid-19, que também veio até agravar
a parte psicológica das famílias e das pessoas. As listas de espera para psiquiatria e psicologia são das mais longas do Serviço Nacional de Saúde, o que é mau. Contribuem também para que as pessoas com mais idade sofram mais de isolamento e mais de depressões que podem indicar outras patologias, ter que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Entendemos que, como autarquia, que tem que haver uma expansão da rede da saúde mental, integrar psicólogos em todas as unidades de saúde, para o, como diz, first line apoio, criar equipas móveis de crise vinculadas aos hospitais de referência, desenvolver salas de acolhimento e de saúde mental tanto nos hospitais como nas autarquias, investir massivamente nas estruturas intermédias e residências autónomas para quebrar o ciclo de isolamento e reintegração. Eu só não vou estender muito mais no assunto, eu só tenho 3 apontamentos a fazer. Um deles é, Portugal faz um financiamento para a NATO de 3% do PIB. E para a saúde não chega nem metade desse valor. E posso dizer que muito mal está um país quando financia mais dinheiro para a guerra do que para a saúde. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Não. Os dados que estão disponíveis? Não. A saúde tem uma percentagem elevada em relação ao orçamento de defesa, que ainda não é de 3%, há de ser. Mas é acima de 3%? É. Da saúde? Então, volta atrás naquilo que disse. 5,75. 15? 5,75. Ok, então volta atrás naquilo que disse. Pronto. O Serviço Nacional de Saúde precisa de uma transformação profunda que atue nas 2 frentes, resolver os seus problemas estruturais, históricos e adaptar-se decisivamente aos novos desafios do século XXI, onde a saúde mental é absolutamente central. Esta mudança exige visão política, consenso social e investimento sustentado. Um Serviço Nacional de Saúde robusto para o futuro será aquele que não só trata a doença, mas que promove a saúde e o bem-estar de forma integrada. No caso das autarquias, criar espaços de lazer para pessoas idosas, para doentes, para o que chama-se a oficina de idoso, acho que penso que em Aveiro, que foi criada, em que, pelos vistos, desceu muito o síndrome de isolamento entre os idosos quando essa oficina foi aberta, porque as pessoas passaram a ter um sítio onde estar, onde ensinar, até passam os ensinamentos da vida de quais tiveram, como algumas profissões, como carpinteiros, estão a fazer esse serviço lá e entendo que tanto a parte da saúde mental, que vem ajudar muito, e as autarquias devem, por obrigação, ter meios para ajudar a combater a saúde mental e a saúde psíquica. De qualquer modo, temos que ver, alguém que falou aí nos transportes, eu sou motorista dos transportes e faço transporte de mobilidade reduzida, onde frequento muito a zona dos hospitais, e posso dizer que Coimbra tem muito uma boa rede de transportes para os hospitais. Quem disser o contrário não conhece. Nós temos, tanto o Hospital dos Comões como o Hospital da Universidade, tem realmente uma boa rede de transportes. E depois, futuramente, agora com o metro, não sei como é que vai ser, mas atualmente tem. Agora, se me disserem que não existe uma valência para a mobilidade reduzida, isso eu concordo. A Câmara tem desprezado o serviço de transporte de mobilidade reduzida. A Câmara tem uma viatura comprada em janeiro que não pode andar na rua, não fez 1 quilómetro até hoje, porque não tem documentos. E nós, atualmente, estamos reduzidos a 3 viaturas para fazer transportes de perto de 30 utentes. Essas pessoas é que nós devemos preocupar, porque essas pessoas é que sofrem com o isolamento. Se elas não tiverem transporte, essas pessoas vão ficar isoladas. Esse é o transporte que é preciso de resolver agora e não é imediato. Não é o transporte dos autocarros que, felizmente, tanto as 2 unidades de saúde de Coimbra estão muito bem servidas. E isso eu reconheço porque trabalho lá. Melhor que eu, ninguém aqui deve saber. Agora, se me forem falar nas periferias de São João do Campo, Sozelas, Sernache, Ceira, continuam a ter transporte, não têm transporte direto. Só não têm transporte direto. Mas isto também não é um Uber, não é? As pessoas têm que entender que o transporte público é um transporte público. Enquanto o serviço de transporte especial, não. É um serviço de excelência que está debilitado atualmente em Coimbra,
que os doentes, que são doentes, a maior parte deles é consultas, é fisioterapias, é exames, é várias valências médicas que usam transporte especial, e atualmente o serviço está deficitário, porque não há viaturas que cheguem para assegurar o serviço. Esse é um problema que tem que ser resolvido. A proximidade da Câmara com os utentes do Serviço Nacional de Saúde e com os munícipes tem que ser maior. E tem que haver uma preocupação de dar resposta, seja nos LS de proximidade, como disse a doutora, a senhora professora, e muito bem, as LS de proximidade são realmente uma necessidade, mas também existir um serviço de mais abertura psicológica que deve existir e não existe em autarquia. Eu não conheço nenhuma autarquia que tenha um serviço de proximidade ou como serviços primários ligados à saúde mental. Muito bem, obrigado. Tiago Martins, para finalizar esta ronda. Com quanto tempo? 4 minutos e 54. E qualquer coisa. Então, finalizando, aproveitando a oportunidade de dar o remate, mas não rematando para ferir ninguém, mas vou-me se calhar ferir a mim próprio, falando um bocadinho daquilo que estou a viver neste momento. Tocando aqui nas palavras do Sancho, a nível de saúde mental, eu neste momento estou passar uma fase complicada, porque, e há aqui uma pessoa que sabe disso, porque tenho o meu pai neste momento no Hospital Santa Maria, com um tumor na bexiga que já passou para os rins e está prestes a chegar aos pulmões. A minha mãe está prestes a fazer uma cirurgia e eventualmente pode vir a tirar a perna, e portanto há aqui um conjunto de situações muito complicadas e isto parecendo que não é fácil de gerir. E a saúde mental, quer queiramos, quer não, nós também temos que pensar em qualquer coisa nesse sentido. Aqui em Coimbra, não é só agora falar do SNS, que é muito bonito e faz todo o sentido, mas também falar da responsabilidade camarária em relação à saúde mental, e isso é muito importante. E fazendo aqui a ponte entre a questão da saúde mental e a questão do meu pai, eu precisei de cuidados continuados para o meu pai. Eu precisei mesmo, andei a ver tudo o que era possível, porque o meu pai é uma pessoa com um impacto gigante na minha vida e foi muito complicado. E eu acho muito importante, e é isso que eu me comprometo, caso venha a ganhar as eleições, o que nós sabemos que é difícil, mas é para isto que aqui estou, eu comprometo a valorizar a 200% a parte dos cuidados continuados. Nós temos de ter cuidados continuados a preço acessível para os nossos familiares aqui em Coimbra. Isso é muito importante. Isso é algo que eu valorizo mesmo e acho mesmo muito importante, porque a situação do meu pai, pronto, ele neste momento está no Santa Maria, obviamente que lá tem outro tipo de tratamentos, tem outro tipo de acompanhamento, mas se nos deram esta responsabilidade regional, com o impacto que Coimbra tem a nível de saúde, nós temos de bater o pé. E continuo a dizer o mesmo, temos de bater o pé, temos de exigir condições, temos de exigir dinheiro para eventualmente conseguirmos pôr em prática certas coisas. Como eu disse e volto a dizer, nem tudo foi mau, e estamos aqui a falar de algo que não é da responsabilidade da Câmara, mas ao mesmo tempo aconteceu, que é nada mais, nada menos do que um centro de saúde na Fernão Magalhães. E isso é importante para todos nós e nós apreciamos que se faça qualquer coisa, também temos que valorizar isso, mas o que é certo é que nós não podemos agora achar que o parque de estacionamento da Ecovia é suficiente para... Tudo isto é muito importante ser pensado e eu acredito mesmo que cabe-nos a nós, candidatos, pensar nisto, porque nós temos que ter estacionamentos dignos, para além de não termos, se calhar, a necessidade de os pagar. Percebemos que há receitas, percebemos que há parcerias, nomeadamente com a SUS, mas nós temos que pensar em ter mesmo estacionamentos quando se trata de centros de saúde, quando se trata de hospitais, quando se trata de algo que é um bem primário, que é algo mesmo importante para nós, que é a saúde, e não podemos confundir isto mesmo com a questão do dinheiro. E, portanto, aquilo que eu acho que nós podemos fazer, que não está ao nosso alcance, mas ao mesmo tempo está, acabando assim a intervenção, é exigir à tutela a reposição de parques de apoio às instituições públicas afetadas por obras. Nós temos mesmo que tentar ao máximo reivindicar isso, mesmo não estando ao alcance de um Presidente da Câmara ou de um Executivo, nós temos mesmo que bater o pé nesse sentido, porque Coimbra tem uma história incrível e uma cultura incrível que todos nós sabemos, e nós temos de exigir que estas condições sejam criadas para nós e para os nossos familiares. E, portanto, não vou esgotar o meu tempo, quero agradecer a todos, e continua ali uma cara que eu gosto tanto, portanto, continua com esta herança, com este legado e bom trabalho. É para ti mesmo, não tem qualquer tipo de problema. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Terminámos dentro do nosso tempo, com alguma economia de alguns, de outros nem tanto. Naturalmente que as ideias
numa iniciativa deste género serão muito difíceis de desenvolver. Apontámos aqui alguns caminhos, algumas observações. Eu agradeço, sobretudo, o tom colaborativo, menos de picardia e mais de entendimento em relação a coisas que partilhamos todos. Acabamos por ser vizinhos e vizinhança boa é, de facto, saúde. Um mau vizinho é que é uma doença. Portanto, somos bons vizinhos e, nesse sentido, partilhamos aqui coisas muito boas. Eu queria vos recordar aqui, deixar aqui uma nota final em relação a um número. Às vezes os números ajudam-nos a entender as realidades. Em Portugal, em 2023, quando se pretendia saber quantos anos pode, em média, uma pessoa esperar viver sem problemas de saúde quando nasce, que é um dado europeu que junta diversos fatores, esperava-se viver até aos 59,6 sem problemas de saúde. Este mesmo índice, em 2014, era de 64 anos. Portanto, é uma regressão notória que nos deve pôr a todos a pensar e a tentar fazer o melhor possível. Muito obrigado.